Olá, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que eu queria muito que você tirasse esse tempinho para ouvir com muita carinho e atenção. A gente vai falar sobre AVC. Sim, cada minuto importa e cada minuto pode fazer a diferença. Mas para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos 2 super convidados que vão estar aqui com a gente hoje, dividindo, dialogando e, acima de tudo, levando informação de qualidade para você que é mãe e para você que se importa com uma mãe. Mas eu vou deixar que eles se apresentem como sempre a gente faz, dividindo esse momento comigo. O Anderson, seja muito bem-vindo, Anderson. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde. Eu sou Anderson, para quem não me conhece, eu sou neurologista, neurovascular, né? Minha especialidade é AVC. Muito bem, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, que esse papo seja muito divertido e informativo. Outro querido que vai estar aqui com a gente hoje, dividindo esse momento, é o Ângelo. Seja muito bem-vindo, doutor Ângelo. É um prazer que você tenha aceito esse convite por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Lorena. Prazer estar aqui com você, com o Anderson, dividir essa tarde aqui falando sobre AVC. Meu nome é Ângelo Guassoni, eu sou neurocirurgião de formação, já estou aqui em Ares há quase 8 anos, eu e a nossa equipe. A gente tem desenvolvido já há algum tempo, tem pautado, tem trazido à luz, como meu pai dizia lá no interior, trazido à baila o tema do AVC, que é o que é o AVC, como é que a gente faz para tratar, como é que a gente coloca foco nisso. A gente sabe que é uma doença que mata muito, então eu agradeço muito a possibilidade de eu e do Anderson poder estar aqui trazendo visibilidade para esse tema que é socialmente muito importante. Eu que agradeço, tenho certeza que vai ser um episódio extremamente rico e informativo. Anderson, você pode falar um pouquinho sobre a sua especialidade, como tem sido o seu trabalho hoje aqui na cidade? A minha especialidade é neurologista de formação, então a gente atende todas as doenças neurológicas e a minha subespecialização foi em neurologia vascular, que ela abrange todas as doenças cerebrovasculares, como AVC, trombose venosa cerebral, má formação arteriovenosa, fístulas, aneurismas, tudo que envolve a parte circulatória encefálica, a gente tem essa subespecialização. Perfeito. Ângelo, você disse pra gente que já está aqui na cidade há 8 anos. Fala um pouquinho dessa trajetória, como é que você foi construindo, como é que hoje está submentado o seu trabalho? Legal. A gente chegou aqui no início de 2018, em abril de 2018. Eu, doutor Pedro, doutor Carlos Eugênio, que são a nossa equipe, que a gente chama de INEURO, Instituto de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Quando a gente chegou aqui em Ares, a gente encontrou, Lorena, um campo muito fértil para trabalhar na nossa área, de coisas ainda que estavam por se organizar, coisas para se fazer. E da onde a gente vem, isso que é o que é mais importante, mais legal de falar, tanto eu quanto o Pedro, que fomos nós dois que ficamos aqui mais tempo na nossa equipe, nós viemos de uma formação num hospital filantrópico, que é o Hospital São José do Havaí de Itaperuna, que é talvez o melhor hospital filantrópico do Rio de Janeiro, do interior e tudo mais. E a nossa escola foi sempre trabalhar com SUS. Então, quando a gente chegou aqui, a gente não encontrou um serviço completamente estruturado no Sistema Único de Saúde. Então, com o apoio do hospital, da diretoria do Hospital Rio Doce, a gente conseguiu implementar, e ainda estamos em fase de implementação desse serviço que atende a população no Sistema Único de Saúde. A gente já conseguiu alguns avanços, hoje em dia a gente tem cirurgias eletivas regulares no Hospital Rio Doce, a gente tem um ambulatório de especialidades que a gente trata neurocirurgia craniana, a gente trata neurocirurgia de coluna, a gente faz coisas fantásticas, a gente tem um dos melhores aparelhos microscópio do Espírito Santo, está dentro do Hospital Rio Doce, que a gente em conjunto com o poder público, com a diretoria do hospital, conseguimos já em 2019, logo no primeiro ano depois que a gente chegou, conseguiu nessa união, conseguiu colocar esse aparelho lá. E quando a gente chegou aqui, trazendo para o AVC, a gente não tinha, a gente não chegou aqui, não encontrou um tratamento agudo do AVC. A gente, o doutor Anderson vai falar, que é especialista, vai poder explanar bem, que a gente tem um tempo estabelecido para tratar o AVC, e a gente trouxe para cá quando a gente chegou esse conceito. E foi consolidando a ideia de precisamos tratar o AVC agudo. Se você está com a boca torta, o braço fraco, traz para o hospital, tem como fazer um remédio, tem como subir com um catéter, puxar o trombo. Então a gente tem muita alegria de, mesmo em 8 anos, que ao longo da vida é pouco tempo, a gente conseguir ter o projeto de implementar tanto o serviço de neurocirurgia
né, que trabalha com os convênios também, mas principalmente essa ideia de trabalhar com o serviço público, e também agora já há alguns anos essa luta de pautar e de trazer a ideia de que nós temos condições técnicas, tanto que o Anderson está aqui conosco, veio somar nessa ideia de equipe para tratamento de AVC, quanto a necessidade regional da gente ter esse tratamento do AVC aqui na nossa região. Perfeito. Anderson, vou pegar esse gancho do Ângelo. Você explica pra gente o que é um AVC? O AVC, né, ou AVE, é o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Ele ocorre de duas formas, são dois subtipos, né, para quem não conhece. Tem o tipo isquêmico e o subtipo hemorrágico. O isquêmico é quando ocorre uma obstrução, uma quebra do fluxo. Existe um território no cérebro que ele recebe um suprimento sanguíneo e esse suprimento é interrompido por algum trombo, um coágulo, um hipofluxo. Então esse é o AVC isquêmico, quando o sangue não chega naquele território. Quando o vaso rompe, existe um extravasamento do sangue, um sangramento dentro do cérebro em alguma região, e aí a gente chama isso de AVC hemorrágico. Ângelo, e se a gente pensar nos principais sintomas, um alerta, o que a gente poderia pensar a respeito do AVC, pegando isso que o Anderson trouxe pra gente? O Anderson pontuou uma coisa fantástica, a ideia de que existem dois tipos principais de AVC. O AVC quando tem um entupimento de um vaso por um trombo ou por uma grave estenose de uma artéria, e aí o sangue ele não chega no cérebro, porque se está entupido não vai chegar oxigênio, não vai chegar glicose. Quando não chega oxigênio, não chega glicose, quando tem um entupimento, a gente sabe que o AVC do tipo isquêmico, que é o de entupimento, corresponde, né, a 80% dos casos. E o AVC hemorrágico, que é quando o vaso rompe ou quando rompe um aneurisma, em torno de 20% dos casos. Quando tem um entupimento de uma artéria, que não chega glicose e oxigênio, aquela área afetada do cérebro, que não está chegando fluxo sanguíneo, vai sofrer. Se a área for a área da motricidade, do braço, da perna, da boca, vai acontecer aquilo que é muito comum. Boca torta, braço fraco, perna fraca. Se a área for a da fala, o paciente começa a não entender direito o que você está falando com ele, que a gente chama de uma afasia de compreensão. Ou então o paciente perde, por mais que entenda, tem pacientes que às vezes perdem a capacidade de falar mesmo, que é a alteração motora da fala. Pode afetar também a visão, tem pacientes que podem ficar cegos de forma súbita, tem paciente que se tiver um AVC da área da coordenação motora, que a gente chama de cerebelo, pode ficar incoordenado, andando como se fosse bêbado. Mas pessoal, o mais importante disso é saber identificar esses sintomas, mas o que a gente quer deixar claro para vocês aqui, qualquer um desses sintomas, procurar imediatamente o pronto-socorro. O AVC isquêmico principalmente, mas o outro também é muito importante. Todo AVC diagnosticado precocemente, o desfecho é melhor, principalmente se a gente conseguir oferecer tratamento. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder discutir isso. Perfeito. Vou continuar fazendo, né, esse bate com vocês dois. Então assim, Anderson, vamos pegar para quem está em casa, né? O que eu preciso observar nos sintomas? A gente fala tanto, ou pelo menos a gente lê tanto na literatura, que é tão importante esse primeiro momento, esse procurar o mais rápido possível. Então, o que eu tenho que ficar em alerta? Para essa mãe, para esse pai que está ali, né? Para essa avó que está dentro do nosso cotidiano. Explica um pouquinho para a gente o que eu preciso ficar atento. Como o Ângelo falou, né? O sintoma neurológico que ocorre depende da área do cérebro que é acometida. Então, tem pacientes que vão ter um formigamento, às vezes uma perda de força, em coordenação, tudo que ele falou. Só que qual é a grande diferença do AVC para um infarto, por exemplo, que não gera uma comoção, uma grande urgência? Porque normalmente ele não dói. Você não tem dor de cabeça, até pode ter dor de cabeça, mas o comum é não ter. Então, como é uma doença que você às vezes não percebe que está tendo, você acaba deixando de lado. Existem casos de pacientes que já acordam com sintoma neurológico e acham que é só uma tontura e volta a dormir para ver se melhora. Às vezes o paciente fala, nossa, eu acordei meio zonzo hoje, será que é uma labirintite que eu tô? Ou será que é alguma coisa que eu comi ontem que me fez passar mal hoje? Então, muitas vezes o paciente ele fica em casa, ele perde aquele tempo de tratamento de janela que a gente fala da fase aguda, e aí depois a gente vai estar lidando com o paciente com sequelas.
Perfeito. Fatores de risco. E tem só fazer uma complementação, tem uma coisa muito interessante do ponto de vista do atendimento que foi falado aqui. A ideia de que o paciente, quando está com um infarto do coração, que é o mesmo mecanismo, é a artéria do coração que entupiu, não vai chegar músculo no miocárdio, só que o miocárdio, músculo cardíaco, porque ele está sempre em constante metabolismo de relaxar e contrair, relaxar e contrair. Quando entope a coronária, dói pra caramba. E o paciente chega lá no pronto, ai, tá doendo. E o paciente com AVC não. É aquele paciente que não está conseguindo falar, que não está conseguindo se mexer, é aquele paciente que fica no canto do pronto-socorro. Então a importância da informação é justamente essa, porque a gente sabe que hoje em dia, só para puxar um pouco mais, botar luz nisso, a gente sabe que hoje existe medicação que dentro do AVC isquêmico, que é aquele que corresponde a 80% dos casos, pode ser, dentro dos critérios, feito medicação até 4 horas e meia, você coloca na veia e aí dissolve o trombo e o desfecho do paciente é melhor. Ou no caso do trombo ser um trombo numa artéria muito calibrosa, a gente tem tratamento por catéter. Você sobe com catéter e faz o que a gente chama de trombectomia mecânica. Então, assim, isso que o Anderson falou é importantíssimo, né? A ideia de como se comportam esses dois pacientes. Chama muito a atenção, porque a gente tem muita informação a respeito, por exemplo, né, do infarto. Vamos colocar, né? A gente tem essa estrutura, a gente fala muito sobre isso, né? As doenças coronarianas, elas chamam, né, a gente, principalmente em determinada ideia e idade, né? Se a gente tem históricos familiares, mas quando a gente fala das doenças neurológicas, a gente acaba tendo pouca, né? Eu vou dizer pouca visibilidade, a gente discute muito e a gente está aqui falando hoje de um assunto que, como você trouxe, né? A gente está falando sobre uma coisa que mata, né, que deixa sequelas e que essa janela de tempo é extremamente importante e muitas vezes os profissionais que estão na ponta, até para receber esse profissional num pronto-socorro, precisa também desse olhar, desse cuidado, dessa atenção, porque como vocês disseram, muitas vezes não tem sintomas, tem alguns fatos ali e aquilo pode estar acontecendo, aquilo pode estar ali acontecendo naquele momento e o suporte não vir. Então quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais informação a gente tem, até para o próprio familiar, olha, isso está acontecendo, tem tanto tempo, né? A gente está chamando atenção para isso, dá para levar logo, dá para fazer uma avaliação, então acho isso muito importante. Vamos falar sobre os fatores de risco, Ângelo? Quais são, Anderson? Para a gente poder ficar com isso bem colocadinho assim. Hoje, quais são os fatores de risco para AVC? AVC tem diversos fatores de risco, né? Tem fatores que são genéticos, então você pode ter uma predisposição. Fatores como que todo mundo já conhece e os médicos estão cansados de falar, né? De atividade física, sedentarismo, dislipidemia, que é aumento de colesterol, diabetes não controlado, pressão não controlada, tabagismo. Então a gente tem vários fatores de risco, obesidade central, né? Existem aqueles fatores de risco que são doenças mais raras, né? Que às vezes é de um código genético familiar ou o paciente acaba desenvolvendo durante a vida. Algum tipo de arritmia cardíaca, um paciente que fez um pós-operatório. Existem doenças que fazem, a gente chama de trombofilias, né, que aumenta a taxa de coagulação do sangue. Tem alguns casos que a gente já viu na literatura por ataque por enxame de abelha. Se você tiver um enxame de abelha, você tem um risco aumentado de ter um AVC. Pacientes que lutam artes marciais e sofrem estrangulamento podem fazer dissecções carotídeas. Aquele paciente que vai numa quiropraxia, por exemplo, que faz aquela manipulação cervical, tem uma dor no pescoço, pode rasgar a artéria e provocar um AVC. Então, tem inúmeras causas e fatores de risco que a gente pode evitar e prevenir. Perfeito. Vou só estender um pouquinho, né? Esse é um podcast feito por mulheres e para mulheres. As mulheres têm fatores de risco que a gente precisa ficar atento em determinada fase, por exemplo, de idade ou ciclo da vida da mulher, Anderson? Tem. A produção normal de estrogênio e progesterona, na verdade, é um fator protetor para doenças cardiovasculares, infarto, AVC. À medida que a mulher passa da menopausa, ela aumenta e bastante o risco. Então, o risco de AVC aumenta muito depois dessa faixa etária, né? Outra coisa que a gente fica atento é mulheres no período de gestação e puerpério.
O AVC diretamente não tem tanta correlação nesse período, principalmente as tromboses. Trombose venosa cerebral é uma coisa que a gente fica muito atenta. Mulheres também que têm uma taxa maior de enxaqueca, existem alguns subtipos de enxaqueca, enxaquecas hemiplégicas, enxaquecas com auras hemianópticas, eles têm um risco aumentado de ter AVC. Então, se você tem episódios de enxaqueca com algum grau de complicação ou uma enxaqueca mais complexa, aí você fica atenta. Se você é uma pessoa que gosta de usar cigarro ou usar algum tipo de hormônio ou algum anticoncepcional, vale a pena ter alguém estar orientando. Perfeito. Ângelo, sequelas desse AVC. A gente pode falar nesse termo ou a gente hoje já consegue falar em uma outra casa a respeito disso? Não, assim, quando a gente fala de AVC, Lorena, nós temos que falar de sequela, sim, porque um dos interesses sociais de se falar sobre AVC é que a medicina evoluiu. E como a gente disse aqui, hoje em dia, né, e nós vamos chegar nisso aqui, que é a nossa luta para ter uma unidade de tratamento de AVC aqui em Linhares que atenda toda a região norte. E o porquê disso? Porque a gente sabe que se o paciente com AVC, vamos lá comigo, acompanha o fio, se o paciente com AVC não tiver o AVC identificado e não tiver a possibilidade de ser tratado, esse paciente tem maior chance de ter sequela. A gente sabe que os AVCs vão desde pequenos AVCs, que a gente chama de minor, até AVCs grandes, que são os AVCs maiores, de grandes circulações. Quanto mais calibroso for o vaso que for danificado, né, maior vai ser a área de afetação do cérebro e maior a chance de sequela. Quando a área é pequenininha, o cérebro tem, se eu estiver errado você me corrige antes, o cérebro tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de neuroplasticidade e outras áreas tomarem conta daquela área que se perdeu. Quando a área é muito grande, a gente perde um pouco essa capacidade de adaptação. Então, a principal preocupação do AVC é justamente essa, é o tanto de sequela que esse paciente vai ter. Isso impacta na vida do próprio paciente, que pode ser uma mamãe, pode ser uma vovó, pode ser um papai, pode ser uma mãe de família, um pai de família que sustenta o seu lar e o lar vai perder o seu pilar. Então, o INSS vai ser pressionado, o paciente vai perder qualidade de vida, a família toda em volta desse paciente vai ser afetada, entendeu? Então, por isso que a gente tem essa luta de colocar a luz sobre esse tema, porque o AVC, assim como o infarto, assim como o diabetes, tudo aquilo que é altamente prevalente na sociedade é um problema de saúde pública. O AVC é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo. Perfeito. Inclusive, eu vou aproveitar e puxar um gancho, já que o Ângelo está aqui. E o Ângelo está sendo uma vanguarda para tentar trazer a unidade de AVC para Linhares, né? E algumas estatísticas interessantes para confirmar. Ano passado, eu acho que foi a doença que mais matou, mais do que o infarto. Eles vivem competindo entre primeiro e segundo lugar. Então, tirando doenças oncológicas e tirando acidentes, né, causas violentas, o AVC em 2024 foi a que mais matou. E ele é a doença que mais incapacita. Então, a cada 10 pessoas que têm o AVC, 70% tem incapacidade. A cada 1 minuto que você perde no tempo de tratamento, você perde 1,9 milhão de neurônios que você perde por minuto. E a gente tem a nossa região aqui que não existe nenhum tratamento. A gente pega a estatística do ano passado, se a gente teve 1 ou 2 trombólises na cidade inteira é pouco. A nossa estimativa é que mais de 160 a 200 pessoas na nossa região tiveram AVC ano passado e nenhuma delas foi tratada. Se foi 1 ou 2. Então, hoje, a grande dificuldade que a gente tem aqui na região norte, né, Ângelo, é a gente ter uma referência para fazer esse região tratamento. norte, mais de 1.000 casos, né? 956 casos, se eu não me engano, bate 1.050. A gente está falando da região norte que contempla em torno de 659 mil habitantes. Então, são 17 cidades que não estão protegidas. Se você tiver um AVC aqui em Linhares, seja em São Mateus, Rio Bananal, Soretama, Jaguaré,
Não existe um fluxo de tratamento para o AVC agudo. Essa que é a nossa luta. É trazer à luz a necessidade da gente ter assim, a ambulância do SAMU vai identificar, vai pegar esse paciente, vai levar para tal lugar. Nesse lugar vai ter uma equipe de plantão esperando para ser instituído esse tratamento. Essa realidade, Lorena, e todo o movimento Maternar, já existe uma unidade de AVC em Cachoeiro Itapemirim, no Hospital Evangélico. Eu quero render aqui todas as homenagens à equipe do Hospital Central de Vitória, que é vanguarda no Brasil e no mundo no tratamento de AVC agudo, na pessoa lá do coordenador, que é o doutor Fiorotti, o doutor Leandro Barbosa. Então, essa unidade do Hospital Central é um modelo de como tratar AVC em efetividade, em fluxo. Todos os pacientes da metropolitana têm um AVC, o SAMU já sabe, vamos levar lá para o Central. Lá o paciente recebe tratamento com trombolítico, com catéter, é um atendimento modelo. E nós não desejamos nada mais do que conseguir trazer esse tratamento aqui para o norte. Perfeito. E eu sempre falo, só para fechar essa parte, eu sempre falo nas reuniões, antes de ouvir falar, defendo isso na Secretaria Estadual de Saúde, a ideia de que um estado com 4,5 milhões de habitantes, como o Espírito Santo tem a possibilidade de integralizar em todo o seu território, de norte a sul, o tratamento agudo do AVC. O que seria de extrema vanguarda, talvez no mundo, um estado que ofereça o tratamento agudo. Você tem ali um AVC ali em Águia Branca, o paciente vai vir para cá, dentro de 2 horas vai ser tratado, vai ser feito o remédio. E quer dizer que nós vamos resolver 100% o problema do paciente? Talvez não, mas alguém que fosse ficar com o lado todo paralisado, pode às vezes ter uma pequena sequela na boca, uma pequena sequela do braço, melhorar o desfecho, né? Eu acho que o Anderson pode falar um pouco para a gente a ideia de que qual é a diferença, né, do tratamento de um paciente que não é tratado numa unidade de AVC para um paciente que é tratado na unidade de AVC. Muita diferença, total diferença. O Ângelo falou uma coisa muito interessante no início. Você tratar AVC não é você ter uma unidade de AVC. Tem uma diferença muito grande. Quando você tem uma unidade, você tem toda a equipe. E tem todo o treinamento, tem os critérios de parâmetro. Então, a gente tem todo um fluxo muito melhor. Quando você está com a equipe toda direcionada para tratamento do AVC, você tem uma queda de mortalidade em torno de 67% em algumas cidades que foi implementado. E a queda de sequela é até 80%. Então, você melhora muito a mortalidade e as sequelas dos pacientes daquela região que você está implementando a unidade. Perfeito. Nós vamos só a última pergunta para a gente da parte clínica e depois a gente vai, de fato, discutir como está a nossa realidade, até para que a população que está nos ouvindo entenda, né, saiba onde, o que já tem, o que a gente está sonhando, o que a gente já é realidade. Mas assim, Anderson, eu acho que eu queria fechar esse bloco de informação sobre o AVC com você te fazendo uma pergunta. Nós mulheres vamos ao ginecologista, né? A Karen costuma muito falar assim que ela é a clínica, né, das mulheres, no sentido porque é no ginecologista que a gente vai pegar as informações e muitas vezes ser endereçado a outros profissionais. A gente hoje já bate na tecla de ir ao cardiologista com uma determinada idade, independente de fator de risco ou não, mas e o neurologista? Quando é que eu chego a você? Eu preciso ir? Eu não preciso ir? Eu preciso ter um problema para te procurar? Vamos colocar assim, né? Porque em psicólogo a gente fala muito sobre isso. As pessoas, eu sempre falo, gente, acompanhamento psicológico, você não precisa ter uma depressão para autoconhecimento. Tem que estar na cesta básica. Exatamente. Então, assim, quando procurar o neurologista? Eu acho que isso é uma informação extremamente relevante para esse momento, até para a gente fechar esse primeiro bloco. E aí eu acho que a gente pode incluir neurocirurgião também, perfeito, né? Eu acho que o neurologista e o neurocirurgião são duas especialidades que são a ponta. Normalmente nós dois, a gente só pega o paciente quando ele está no final, quando ele já passou por outros clínicos, né? Ele tem uma doença, uma dor crônica, uma dor lombar, ele procura primeiro um ortopedista e depois que ele vai no neurocirurgião. A mesma coisa com o neurologista, né? Então, muitas vezes o paciente ele acaba se automedicando, muitas vezes outros profissionais eles acabam fazendo algum tipo de tratamento para ir suprimindo. A neurologia e a neurocirurgia, elas têm o seu espaço e elas têm o seu fluxo certinho, né? A grande questão é que eu não tenho como te dar uma receita de regra,
porque não é uma receitinha básica, tá tendo isso, vai no neuro. Exceto, por exemplo, qualquer sintoma neurológico esquisito, aí eu vou usar esse termo, né? Tá estranho, tô com a vista torta, tô com o braço formigando, minha boca tá torta, comecei a enxergar coisas diferentes. Dor de cabeça que não alguma melhora, dor de cabeça que está passando, né? 7 dias, 10 dias, qualquer coisa estranha, procura um neurologista, um neurocirurgião, que eu acho que aí é bastante válido, né? Pacientes assim, de rotina com o neurologista são aqueles pacientes que um clínico geral, ou geriatra, ou cardio, ou ginecologista, eles identificaram que tem algum fator de risco, aí vale a pena estar encaminhando também. No mundo ideal, a gente poderia colocar que todos nós deveríamos ir ao neuro ou neurocirurgião, pelo menos a partir dos 40 anos, para uma avaliação ou pelo menos para uma conversa? Acho que sim, acho que seria bastante válido, né? Eu acho assim, eu tenho acho que a pergunta é muito boa, mas eu fico um pouco reticente de responder isso de forma irrestrita, porque eu penso a medicina e eu acho que não é só eu que penso, a gente vê isso ultimamente, que a gente vem trabalhando com escalas, né? Eu acho que é muito importante esse paciente, por exemplo, né, passar por uma boa avaliação clínica, né? Como é que está a pressão? Tá com diabetes? Tem critério para diabetes, né? Quais são as queixas principais desse paciente, né, num clínico geral? E aí, igual o Anderson falou, o clínico geral identificou alguma coisa que mereça um pouco mais de atenção, encaminhar o especialista. Sabe por quê, Lorena? Porque eu penso que senão a gente começa a onerar o sistema, tanto o sistema público quanto o sistema suplementar, com avaliações de especialistas que às vezes não tem nem uma necessidade exata, a não ser em casos de sintomas neurológicos específicos. Por exemplo, uma dor que vai no pescoço, corre para o braço, né? Pode ser uma compressão na cervical, uma dor de cabeça que não melhora, né? Vômito, sonolência, alteração de comportamento. Aí sim, você não tem que passar para o clínico, tem que passar pelo especialista. Então, uma consulta de rotina com o neurologista, sem um sintoma assim específico, eu penso que isso talvez tenha que ser triado por um bom clínico, até, isso também é muito importante, para a gente dar protagonismo à especialidade do clínico geral. Perfeito. Vamos agora para um último bloco, né, desse nosso podcast, dizer como está a realidade aqui na nossa cidade. Vou começar com você, Ângelo. Assim, né? O que nós temos aqui hoje, de fato, em nossa cidade? Bom, aqui na nossa cidade a gente tem muito sonho e muita intenção de fazer acontecer. A gente tem na saúde suplementar, né? Os convênios particular, né? A gente tem lá, por exemplo, no hospital da Unimed, né? Se o paciente chegar, né, tem lá a medicação para poder fazer. Eu estou falando do tratamento do AVC agudo. O que a gente chama de AVC agudo? Isso que eu acho que é a pauta maior aqui hoje, né? Eu estou aqui, daqui a pouco começo a ficar com o braço paralisado, vou lá para o hospital, é feito um exame, identificou que é um AVC isquêmico. Por exemplo, na Unimed, no Linhares Medical Center, a gente tem a possibilidade de fazer esse tratamento com a medicação para dissolver o trombo. Se for um AVC muito grave, até fazer o que a gente chama de cateterismo, né, que é subir com catéter, ir lá, tirar o trombo. Já no SUS, que corresponde a 75% da população, a gente tem um projeto de fazer acontecer, né? Por exemplo, hoje aqui em Linhares, os pacientes, né, de Linhares com AVC, dentro da grade do SUS, não ficam nem em Linhares, são transferidos às vezes para Colatina, às vezes para São Mateus, né? Só que em contrapartida, aqui em Linhares nós estamos há vários anos já nos colocando à disposição, tanto a nossa equipe de neurocirurgia, neurointervenção, o Anderson, o Dr. Leonardo Vigini, o Anderson que é neurovascular, que veio somar aí do ponto de vista técnico. A gente tem colocado a própria diretoria do Hospital Rio Doce, né, já há anos e agora também, se colocando à disposição para a implementação de uma unidade para tratar AVC aqui, né? O que necessita? Necessita de um processo de contratualização, porque existe toda uma questão de fluxo. Então é como se a gente tivesse assim, estamos disponíveis, estamos aqui para fazer acontecer o tratamento para 100% da população.
desde os convênios particulares e principalmente para as pessoas que são mais carentes, que não têm acesso. E isso também é importante entender, que hoje a gente não tem essa possibilidade de tratar integralmente o AVC aqui no SUS, mas a partir do momento que a gente conseguir implementar isso, né, com o apoio da sociedade, com o apoio dos movimentos organizados, eu acho que a gente tem que passar para uma segunda fase, que é o tratamento de conscientização, né, que é as pessoas terem a capacidade, aí já estou entrando no outro tema, mas que eu acho que é muito importante, as pessoas adquirirem a capacidade de identificar o que é um AVC. Perfeito. Seriam os protocolos? Sim, seria assim, primeiro informação, né? Existe um trabalho que foi publicado na American Heart Association que mostra que quando fizeram uma pesquisa no próprio Estados Unidos sobre como é que você chamaria o AVC, só num país de primeiro mundo, mais de 100 temas que caracterizam o AVC. Tem desde temas diversos, né? Acesso, desmaio. Então, assim, primeiro é trazer para a população a ideia assim, o que é o AVC? E aí a gente precisa ter palestra em igreja, palestra em associação, né? Colocar a sociedade organizada, as empresas, associações empresariais, para a gente colocar esse tema em voga. Porque assim, se nós estamos colocando aqui no Norte a ideia de ter uma unidade de AVC, a gente, enquanto equipe multiprofissional, não só os médicos, precisa ter a ideia de que não é só esperar o paciente chegar lá não, Lorena, para poder ser tratado. Se a gente está querendo dizer que a gente quer fazer uma mudança na realidade dessa doença aqui no Norte do Espírito Santo, a gente vai ter que ir a campo, vai ter que ir cidade por cidade, explicar o que é o AVC, porque senão a gente vai ter uma unidade aqui de pacientes sequelados, que são aqueles pacientes que não vão ser identificados e vão chegar aqui para a unidade já fora do tempo de tratamento. Claro que isso vai acontecer mesmo num cenário ideal, mas a gente precisa, através da informação, televisão, internet, podcast, colocar essa ideia para rodar. Perfeito. Anderson, principais desafios encontrados hoje na nossa realidade no campo clínico ou até mesmo estrutural? São diversos desafios e diversas dificuldades, né? Uma dessas eu acho que é a conscientização da população como um todo. E aí envolve a gente pegar toda a sociedade, fazer treinamento, fazer orientação, palestra, o que a Ângela acabou de dizer. Então, essa é a primeira dificuldade. Segundo, a gente precisa ter a adesão do sistema público, dos gestores, eles precisam engajar, eles precisam estar com interesse para que isso seja tratado. E a terceira dificuldade é a gente conseguir unificar isso num local que seja responsável, que seja adequado e treinado para fazer o tratamento. Além disso, o transporte também. Então, hoje em dia, a gente tem a utilização do SAMU, que é o sistema de ambulância, né? Que ele busca o paciente em casa, então ele tem que estar otimizado. Não adianta também a ambulância demorar 40 minutos, 1 hora para buscar o paciente e que perde o tempo do tratamento. Então, a gente tem diversos desafios para a gente tá tendo. Quando a gente tem o paciente dentro do serviço intra-hospitalar, também a gente tem o desafio do médico estar treinado e fazendo o tratamento adequado, né? Então, quando a gente tem a ideia da unidade de AVC, eu acho que a gente consegue meio que englobar todas essas ideias. A nossa proposta do projeto é fazer treinamento também para todos os setores, não ficar só no intra-hospitalar, é trazer para a região essa briga, essa vanguarda. Perfeito. Ângelo, algum projeto hoje, né, engatilhado, que mereça um destaque a gente trazer aqui hoje para a população como informação, acontecendo já dentro da nossa cidade, ou pelo menos vislumbrando num futuro próximo? Não, a gente tem, Lorena, já tem uma luta de muito tempo, né? Uma luta muito respeitosa, uma luta que é acolhida pela Secretaria Estadual de Saúde, eu não posso dizer nada ao contrário, sempre fomos acolhidos na Secretaria Estadual de Saúde. Há 2 anos, desde que o deputado Bruno Rezende assumiu, né, o mandato como deputado que tem ele é radioterapeuta, ele é radio-oncologista, ele tem essa luta, esse olhar, né, da bancada voltada para a saúde,
nós, né, com o apoio dele, junto com a abertura que a Secretaria de Saúde deu, nós temos evoluído dentro da Secretaria de Saúde, junto ao Hospital Rio Doce, sua diretoria, seus gestores, nesse projeto da unidade de AVC no Hospital Rio Doce. Existe um projeto todo desenhado, é um projeto que contempla aí 10 leitos de CTI, 10 leitos de enfermaria, mais 5 a 6 leitos de sala vermelha para receber esses pacientes via sala vermelha no momento do tratamento agudo. Então, a gente está em fase, esse projeto existe, né? Hoje a gente tem um grupo de trabalho dentro do Hospital Rio Doce, eu, Dr. Anderson, Eliane Cassaro, Camille Lorenzoni, que é enfermeira, Tânia Goronci, que é gestora de projetos do hospital também. Então tem uma turma que está debruçada semanalmente sobre criar números para esse projeto. O projeto está pronto e nós estamos, Lorena, em fase de conversação com a Secretaria Estadual de Saúde, porque o modelo de contratualização do Estado é através de diárias de leito. Então, até por isso, para bancar esse projeto com equipe, fono, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiros, neurologistas, neurointervencionistas, a gente precisa de ter uma contratualização. Então, o que a gente tem dialogado é essa coisa. Eu sou meio idealista, então, assim, uma coisa que me motiva muito é podemos integralizar o tratamento do AVC no Espírito Santo. É um estado pequeno, a gente consegue. Vamos ali em Águia Branca, vamos em Vila Pavão, vamos aqui em Rio Bananal, que é uma cidade que eu gosto muito, vamos em Soretama, vamos trazer informação para esse pessoal e para a gente poder identificar o AVC e trazer para essa unidade. Então o projeto existe, já está no papel e a gente é muito bom estar aqui para poder falar disso, porque quem estiver escutando, se puder ajudar de alguma forma, né, no diálogo, ajudar a ser um vetor de colocar esse projeto para frente, a gente agradece muito. Perfeito. Gente, eu queria ficar horas aqui com vocês. Eu sei que a gente teria, né, muito mais assunto, mas infelizmente a gente precisa chegar ao fim. Mas eu queria deixar alguns pontos ainda, né, para a gente discutir. Anderson, a gente falou muito no último podcast sobre o uso da tecnologia, né? Como que isso vinha agregar. Dentro desse processo, como é que você vê esse avanço chegando a esse tratamento? O tratamento do AVC, ele tem várias tecnologias novas. Inclusive, em alguns países, como Estados Unidos e em algumas regiões da Europa, eles utilizam unidade de AVC, que é uma ambulância própria. Algumas ambulâncias, inclusive, têm o aparelho de tomografia. Ela vai até o local, vai no paciente, faz a tomografia, o neurologista à distância, ele aciona e fala, pode fazer medicação. Então, às vezes, você não precisa trazer o paciente no hospital para tratar. Você leva a unidade de AVC e trata esse paciente no domicílio dele e depois leva para o hospital. Porque o tempo de tratamento é o que importa. Então, às vezes, você levando o material, você já trata ele dentro de casa. Então, a gente já tem isso. O serviço de telemedicina tem aumentado muito, tem alguns sistemas operacionais que eles integram, então você consegue de um outro hospital visualizar o exame de tomografia que foi realizado, então você pode ter uma tomada de decisão em conjunto, né? Em termos de medicamento, todo ano a gente tem novos trabalhos, falando dose de medicamentos, novos medicamentos. A trombectomia mecânica, ela foi um grande divisor de águas, né, que o Dr. Ângelo ele faz o procedimento, né, os neurointervencionistas eles têm tido um resultado assim, muito alto. Inclusive, tem alguns tipos de AVC que, quando é uma oclusão de grandes vasos, um trombo grande, o remédio praticamente não funciona. Então, só o procedimento invasivo, só a trombectomia mecânica, o cateterismo, que consegue tirar esse trombo. Então, não adianta você ter só o tratamento clínico medicamentoso, precisa do procedimento também ter. E também precisa ter o tratamento cirúrgico das complicações, né? Então, quando a gente fala de futuro e tecnologia, a gente está tendo uma mudança muito grande nos últimos anos, né? E a gente precisa estar acompanhando, a gente não pode ficar para trás. Perfeito. Ângelo, o que a gente pode esperar, né, ou pelo menos desejar para um futuro próximo, uma média de uns 5 anos aqui na nossa cidade, aonde é que você imagina que a gente esteja? É isso aí, eu imagino que a gente esteja num lugar bastante avançado em termos de neurociência na nossa cidade. O que a gente vê, Lorena, tenho certeza que você vê também, como nos últimos anos a nossa cidade foi privilegiada, e eu fico feliz de constatar isso com a chegada de profissionais
espetaculares, né? Falo da minha área, doutor Anderson, doutor Leonardo, a doutora Daniela, que já estava aqui, entendeu, na neurologia clínica, a doutora Amanda Canal. Então tem uma turma boa da neurologia, tem a nossa equipe, né, da neurocirurgia, eu, o doutor Pedro, tem o próprio doutor Floriano, que já estava aqui na cidade há bastante tempo. E o que a gente deseja, falando assim em nome da minha equipe, né, é continuar avançando nesses temas. Hoje a gente faz, repito o que eu falei no início do podcast, a gente faz coisas aqui que há 8 anos atrás, quando a gente chegou, a gente nem sonhava fazer. Então, assim, a gente não tinha um microscópio, hoje a gente tem. A gente não tinha uma regularidade com cirurgias eletivas para os pacientes do SUS, hoje a gente tem. O que a gente deseja? A gente deseja, daqui a 5 anos, estar com esse serviço muito mais sedimentado em termos de ganho de volume, trazendo para o Hospital Rio Doce, para a própria saúde suplementar, né, LMC, Unimed, né, mais gente para a equipe, poder atender mais pessoas, né, buscando sempre o quê? Excelência, técnicas novas, técnicas modernas, e o AVC está nisso. Espero que daqui a 5 anos essa unidade de AVC esteja implementada, tratando as pessoas aqui do norte que necessitam, e que a gente possa ter avançado tanto na contratualização dessa unidade, quanto nesse processo educacional, trazendo aqui para o norte uma realidade diferente do que é que existe hoje. Perfeito. Antes da gente fazer as considerações finais de todo mundo, Anderson, você faria um favor para mim? Olharia para essa câmera e diria para as pessoas, de fato, fiquem atentos a esse sintoma, preste atenção nisso, procure com tanto tempo. Faz esse alerta, esse convite para que as pessoas comecem a se informar de fato a partir do nosso podcast hoje. Então, vamos lá. O que a população precisa ficar atenta, né? O que é mais prático e fácil da gente observar? Perda de força. Perdeu a força no braço, perdeu a força na perna, está puxando na hora de andar, está segurando uma caneca, derrubou, não consegue levantar. Ou está falando e percebeu que a boca está torta, é um sinal de que pode estar tendo AVC. Segundo, alteração na visão. Está sem enxergar um pedaço do lado, em cima, embaixo, no meio, está meio esquisita a visão. Pode ser um AVC, vai para o hospital. Uma tontura que começou do nada. Tontura, não consegue andar, está andando, parece que está caindo para um lado, para o outro, como se fosse uma labirintite. Às vezes não é labirintite. Vai para o hospital correndo. Tentou falar alguma coisa. Então, bom dia, como é que você está? A fala sai toda embolada, toda desártrica. Ou está trocando palavras. Abel com papel, com anel, quer falar alguma coisa, não consegue. Ou parece que está confuso. Nossa, meu pai está estranho, eu estou falando com ele, ele não está entendendo o que eu estou falando. Provavelmente é um AVC, corre para o hospital. Essas são as regrinhas básicas que a gente tem, né? Pacientes que acordaram desmaiados, pacientes que estão tendo crise convulsiva, alguma coisa completamente diferente, hospital. Não é para passar tempo em casa, não é para dormir, não é para ir na farmácia com o farmacêutico famoso que dá o remedinho para qualquer coisa. É para ir para o hospital. Perfeito, muito obrigada. Acho que tenho certeza que essas dicas vão orientar muitos pais, né, a prestarem atenção nos seus sintomas, nos sintomas de seus próprios pais e assim sucessivamente. Tenho certeza que essa corrente de informação, de fato, né, que é o nosso grande objetivo do Movimento Maternal hoje, de fato aconteceu. Vou começar aqui, então, Ângelo, por favor, suas considerações finais, o que você quiser deixar de alerta ou de fala, esse palco, essa voz, esse microfone agora é todo seu. Obrigado, eu queria agradecer, eu acho que a gente conseguiu aqui falar dos pontos principais, né, do que é o tema do podcast, que é o AVC, mas mais do que isso, no meu registro final, eu queria dizer o seguinte, meu nome é Ângelo, eu nasci em Mimoso do Sul, me formei médico em Itaperuna, fiz minha residência, fui fazer mais especialização em São Paulo e desde 2018 eu estou aqui em Linhares. Então tudo que a gente conversou nesse podcast sobre os avanços, sobre os sonhos, né? Eu queria deixar registrado aqui que essa minha jornada aqui em Linhares faz muito sentido na minha vida. Tá aqui, ter construído junto com a minha equipe, com as pessoas que nos ajudaram, que continuam nos ajudando a sonhar esses sonhos, é uma coisa que faz muito sentido para mim. Quando eu cheguei aqui muito jovem, com 28 para 29 anos, eu certamente não esperava que tudo que a gente faz, da parte médica, da parte técnica, tudo aquilo que a gente se doa enquanto equipe, enquanto sonhos, eu nunca pensei que isso fosse fazer tanto sentido quanto faz hoje. Então eu agradeço, né, a Linhares e a região por ter nos acolhido e que a gente possa, todos juntos,
sociedade organizada, colegas médicos, equipe multiprofissional, continuar avançando para trazer aquilo que é mais importante, que é o serviço ao próximo, né? Porque é por isso que a gente está aqui. A nossa vida ela não faz sentido em nós mesmos, ela só faz sentido quando ela se projeta no nosso próximo. Perfeito. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter trago, né, o Anderson junto aqui hoje, que era um profissional que eu já conhecia de nome, mas não tinha a oportunidade de conhecer pessoalmente. Foi um prazer dividir esse momento. Volto a dizer, as portas do Movimento Maternar estão abertas. Eu só estou esperando seu sim para vir somar com a gente. Tenho certeza que essa produção de conhecimento de qualidade, né, a gente tem condição de fazer junto, começar. Eu falo assim, é uma semente, mas uma semente bem plantada vira uma árvore generosa, né, com sombras largas. Então a gente está aqui para isso, para ser essas sombras largas para muitas pessoas que buscam a gente através dessa informação de qualidade. Então muito obrigado por ter vindo. Eu vejo o pulsar dos olhos de vocês dois, já até me estendo isso a você também, antes. É muito bonito ver profissionais que sonham sonhos, né? Os meninos costumam falar muito que quando eu falo do projeto do maternal, meu olho faz tutututu, e o Anderson estava até brincando mais um Ângelo comigo no começo, que eu tenho até TDAH, porque eu falo sem parar quando eu falo deles. Né? Mas é porque é muito amor, é muito envolvimento, são muitos anos de luta. Né? Eu vou fazer 15 anos de formada agora. Quando eu entrei no hospital, eu vim do Rio Doce. Né? Eu sou fruta, eu formei 6 meses depois, eu estava no Rio Doce. Eu fiz todos os protocolos de psicologia dentro do Rio Doce, fui eu que construí. Né? A Neuza me convidou a fazer parte, eu entrei no RH, 6 meses a oncologia abriu, e aí eles me convidaram a assumir a parte clínica. Então eu fiquei lá 6 anos. Quando eu entrei, quando eu saí, vocês estavam chegando. Eu saí em 2017, o Espaço C foi aberto em 2018. Então assim, eu entendo essa realidade, pulso isso, né? Eu sou psicóloga hospitalar por formação também, além, né? Eu tenho formação para isso, fiz para isso, pós-graduação, me preparei para isso. Então eu entendo essa realidade e isso pulsa muito de mim. Depois tive a oportunidade, quando a LMC abriu, implementar também o setor de psicologia no LMC. Então assim, eu acho que é isso, né? É levar e ver esse sangue mesmo nos olhos de vocês falando isso, além de belíssimo, é ter a certeza de que a gente vai construir de fato uma realidade diferente para a nossa população, que é o que a gente tanto quer. Deixe as suas considerações finais e eu já deixo o meu agradecimento a você também, antes, e reitero o convite. Quiser vir somar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Tenho certeza que essa galera vai te abraçar aqui também, da mesma forma que Ângelo te abraçou quando chegou. Maravilha, eu agradeço o convite, né, por ter vindo, o convite para participar do Maternar, né, que é uma iniciativa muito boa, muito interessante para a cidade. Eu sou linharense, né? Eu voltei faz 2 anos. Com 15 anos de idade, eu saí de Linhares para ir para São Paulo. E a minha história de vida lembra um pouco de Ângelo e meio que a mesma motivação. E é muito gratificante a gente voltar para a nossa cidade, né, Linhares, e ver o quanto que ela tem crescido e avançado. Então, a gente fazer parte da nossa vanguarda, da nossa luta, a gente tentar trazer a nossa unidade de AVC para a região, para a gente é como se fosse nosso objetivo, que vai trazer um benefício para a cidade inteira. E eu não estou falando só de mim, dos meus pais, dos meus sogros, eu estou falando para todo mundo que está aqui, para todo mundo que tem um parente, que tem um pai, um filho, um irmão, um amigo. Eu cansei de estar lá em São Paulo e meus amigos falando, olha Anderson, papai teve um AVC, foi para o hospital, mas deram alta, não tinham identificado o AVC. Cansei. Então, isso acontece, isso é recorrente e a gente tem que quebrar isso. Perfeito. De novo, muito obrigada. Espero que seja o primeiro de muitos que a gente possa fazer. Enquanto a gente tiver a oportunidade de ter patrocinadores que apoiam o nosso podcast, a porta vai estar sempre aberta para a gente discutir e levar. E o que precisar do movimento também, volto num convite, né? Venham fazer parte, porque o próximo, eu quero dizer, os nossos 2 integrantes. Hoje acho que foi o primeiro podcast que a gente fez que não eram integrantes do Movimento Maternar. Mas vocês sabem, né, gente? Vocês já estão acostumados que eu sempre tento trazer, né? Então, vocês já estão nessa. Meu cafezinho, minha lábia é sempre para trazer esse povo de qualidade, sabe? Não sou mineira, mas adoro mineirês nesse ponto. Então, assim, vem com a gente. Então, assim, de fato, muito obrigada por vocês terem vindo. E para vocês que estão em casa, espero de fato que esse tenha sido um podcast que tenha chegado até você com informação de qualidade. Vocês sabem que o legado do Movimento Maternar é exatamente esse. Levar informação de qualidade para você, para sua família. Então, vá buscar informação.
Siga esses profissionais nas redes sociais que estão o tempo todo conversando com vocês, falando, dialogando, trazendo as novidades, o que está sendo implementado ou não. Busque informação de qualidade, porque você bem informado pode fazer total diferença no seu diagnóstico e principalmente nessa janela de tempo que pode salvar a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.